Amadas irmãs, que a paz seja convosco, que alegria chegarmos mais em um sábado e hoje para falarmos do quarto fruto do Espírito. Já falamos sobre o amor, já falamos sobre a alegria, sobre a paz e hoje vamos falar um pouquinho sobre longanimidade. Você já parou para pensar o que significa longanimidade? Eu fui atrás no dicionário para descobrir qual é o significado dessa palavra. Longanimidade vem do grego, uma palavra que se diz longânime, uma pessoa que é vagarosa em irar-se. Do hebraico, significa macrotímia, que é um longo sentimento. Isso se tratando da paciência. Em muitas versões da Bíblia, a palavra longanimidade ela pode ser substituída por paciência, aquele que demora em se irar, aquele que tem muita paciência, tem resistência em enfrentar desafios difíceis. O contrário, o antônimo de paciência é a impaciência. O antônimo de longanimidade, por exemplo, para compreendermos melhor a palavra, é o desânimo, a fraqueza, a falta de fôlego. Quando Deus descreveu os frutos do Espírito, Deus estava ali através do nosso irmão Paulo, descrevendo uma receita para vivermos de forma feliz. Com certeza, todas essas características que devem estar presentes na nossa vida fazem parte da vida daquele que busca no Senhor forças para ser um ser humano em constante evolução, sendo a melhor versão que podemos ser. Lá nos Salmos, no capítulo 103, o versículo 8, olha que lindo. Diz assim, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Deus é cheio dessas características. Deus, ele tem muito paciência para nos tratar, para lidar com nossas fraquezas, com nossas faltas, com nossas falhas. O Senhor é longânimo. Se ele, como nosso Pai, é um ser longânimo, nós devemos imitar o seu caráter, com as suas características, com a sua forma de lidar em todas as situações. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ele como um pai e termos essas características em nossa vida. Geralmente um filho se parece com seus pais, tem características físicas, tem características de personalidade que seus pais têm. Que possamos ter as características de nosso Deus. Deus é um pai longânimo. O contrário disso, irmãos, irmãs, em Provérbios capítulo 14, versículo 29, diz assim, o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, aquele que não é longânimo, aquele que não é persistente nas adversidades, aquele que não tem paciência nas tribulações, aquele que não tem paciência com o seu semelhante, ele exalta a loucura. Que interessante, não é mesmo? Também, irmãs, lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos exorta que devemos viver, capítulo 4, versículo 2 de Efésios, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que Deus nos dê essa capacidade de suportarmos, de sermos suporte para o nosso próximo, de não cedermos à ira, de sermos realmente com o coração cheio de paciência, a paciência que vem de Deus. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida e que Deus acrescente em nossos corações tudo que necessitamos para sermos mulheres que agradam o seu coração. Um abraço.